Pronto, acabei de assinar isso aqui. É cento e cacetada, caso você queira assinar também. Fica a seu critério. Então vamos começar. Então vamos lá, se você estiver aí já no telhado, vamos comigo. A figura abaixo mostra um circuito em que a corrente de polarização do coletor ficará mais estável se o resistor RE for substituído por um curto-circuito. Nós temos vários tipos de polarização do transistor. E um tipo de polarização é a polarização por divisor de tensão. Essa polarização por divisor de tensão, ela é feita justamente para que o nosso beta do transistor ele não varie, fazendo assim com que a corrente de saída ou a tensão de saída fique estável, certo? Esse beta, também chamado de HFE, ele varia de diferentes formas. Uma delas é com a temperatura, outra delas é com a própria corrente no coletor. E o que é que a gente faz para que esse beta do transistor, né, que nós sabemos que nesse transistor de junção bipolar nós temos IB vezes B é igual a IC, certo? Então, se esse B variar, o nosso IC também varia. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos justamente colocar um resistor no emissor para que o meu HFL não varie. Ou seja, para que a minha corrente de base ela não varie. Perdão. Para que o meu HFE não varie. Tá? Variando assim a minha corrente de coletor. Quando eu estava iniciando os estudos, eu gravei uma aula para mim mesmo. Eu não sei como é que vai estar essa aula. Às vezes eu xingo no meio dela. Tá? Às vezes eu falo algumas idiotices. Mas eu vou ver e vou tentar cortar aqui e tentar aproveitar essa explicação que é excelente, que é uma dúvida que eu tenho e que é bastante interessante para que vocês possam compreender toda essa questão aqui. Como eu falei, eu tenho as minhas próprias revisões, então eu venho aqui em Petrobras, vídeos e fotos, vídeos de resumo, eletrônica analógica, e aqui está, só que na realidade ele vai estar no PetroV eletrônico. Polarização da base e do emissor, tá? Por incrível que pareça, esse vídeo aqui parece que eu faço uma explicação, mas não almejando explicar para mim mesmo, ainda bem, tá? Então vamos entender isso daqui. Pois bem, vamos falar aqui agora sobre polarização, certo? Em um vídeo anterior, né, eu falei que havia várias configurações, né, do meu transistor. E eu tenho essas configurações aqui. Essa aqui é a primeira, certo? E essa aqui é a polarização da base, já já vou explicar o porquê, certo? Eu tenho também a polarização do emissor, que seria essa. E tenho também a polarização por divisor de tensão, certo? A gente vai ver cada uma dessas aqui agora, tá? E temos outras polarizações também, mas por enquanto a gente vai ficar só nessas aqui, certo? Quando eu polarizo a base, ou seja, eu coloco um resistor na base, eu faço com que a minha corrente de base ela seja fixa e a minha corrente de coletor ela varie com a variação do ganho. Quando eu polarizo o meu transistor com a polarização do emissor, ao contrário.
eu faço com que a minha corrente de coletor seja fixa e a minha corrente de base ela varie. E a polarização, essa polarização aqui por divisão de tensão, eu vou falar muito dela daqui a pouco. Existe uma formulazinha, certo? Caixa preta, que ela é IB vezes B é igual a IC. Então essa fórmula aqui é uma fórmula totalmente caixa preta, certo? Que quando eu tenho na minha região ativa, até hoje eu nunca vi o porquê dessa fórmula, mas na minha região ativa, a gente pode entender que ela simplesmente funciona. IB vezes B é igual. Bom, hoje eu já sei, né, o porquê dessa fórmula, mas enfim. Mas na minha região ativa, a gente pode entender que ela simplesmente funciona. IB vezes B é igual ao meu IC, né? E aproximadamente o meu IC é igual ao meu IE também, tá certo? Pois bem, a gente pode ver que aqui eu tenho um VB, certo? Aqui eu tenho um VCC e aqui eu tenho o meu terra, certo? Eu sei que se eu for fazer essa equação de malha aqui, vai me dizer que o meu VB ele vai ser igual a quem? A IB vezes o meu resistor, que eu vou chamar de RB, que é o meu resistor da base aqui, tá certo? Agora, não importa, né? Quem é o meu IB? Vou ter que pegar essa fórmula aqui e colocar ela de qualquer jeito, certo? O meu IB, ele vai ser nada mais, nada menos que o meu IC dividido por B, certo? Então, eu posso dizer que o meu VB, ele é igual ao meu IC dividido por B, vezes o meu RB, certo? Logo, o meu IC ele vai ser igual ao meu VB vezes o meu B dividido pelo meu RB. Então perceba que existe várias formas de variar o meu IC, né? Variando a minha fonte VB, variando o meu RB e variando também o meu ganho. O que acontece e o que deixa essa configuração instável para algumas aplicações, como por exemplo amplificação, é que de acordo com de acordo com a temperatura, como é que diz? A temperatura vai mudando e o meu IB muda também. Isso torna o meu IC variável. Isso não é interessante, tá certo? Agora vamos ver a polarização do emissor, né? Se a gente pode fazer com que essa polarização, se a gente pode fazer com que fique fixa, né, o nosso IC, que o nosso IC aqui varia com o IB, né? Então, se eu tenho um B aqui, o meu B vai variar e o meu IC tem que se virar para dar um valor que satisfaça essa equação aqui, ó, certo? Eu tenho o meu B, eu tenho o meu RB e tenho o meu VB. O meu IC vai variar de forma que satisfaça essa equação, tá certo? Então, vamos ver a nossa polarização do emissor. Já na polarização do emissor aqui, o que acontece é o seguinte, aqui eu tenho o meu RE, que é o meu R do emissor, e a gente sabe que aqui é o R do coletor, né? Não esqueci de colocar aqui. Então, o que acontece? O meu VB aqui agora, lembrando que eu tenho uma fonte aqui, né? VB também, evidentemente. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao meu IC, certo? Ele vai ser igual ao meu IC, que é o meu IE, né? Que pode ser também o meu IB vezes B, certo? Ele vai ser igual ao meu IC vezes RE, certo? Eu poderia colocar IB vezes B, mas eu quero o meu IC aqui, certo? Então, o meu VB vai ser igual, dividido, né, pelo meu RE, isso vai ser igual ao meu IC. Opa! Perceba que o meu IC agora, ele só depende do meu RE e do meu VB. Ou seja, eu tenho um IC fixo. E nessa fórmula aqui, ó, IB vezes B igual a IC, se o meu B varia, a minha corrente na base vai variar. De forma que ela vai se virar para igualar essa equação. IB vezes B é igual a IC. Certo? Ela vai ter que se virar. A corrente da base muda. Né? O meu B vai mudando e a corrente da base muda.
tudo devido a essa caixa preta, né? Que existe aqui no transistor, que é essa fórmula. Pelo menos para mim, né? É uma caixa preta. O que é que acontece aqui agora? A gente vai ver aqui agora a polarização por divisão de tensão. Perceba que no vídeo anterior, né, eu falei que ia mostrar várias configurações possíveis, né? Aqui sem resistor, aqui com resistor muito pequeno, né, que quase sem resistor, para mim entender essas configurações aqui. Eu não preciso tirar o RC aqui, porque é uma coisa até fácil de entender, né? Não vai modificar muita coisa assim. Mas eu poderia gravar um outro vídeo, né? Mas o que mais importa é essas duas configurações aqui, tá? E agora essa terceira. Perceba que essa terceira configuração aqui, ela nada mais é de que uma polarização por divisão de tensão, certo? Que é essa aqui, ó. Não é verdade? Então o que é que acontece? Se eu pegar uma fonte aqui, ó, vou pegar uma fonte aqui e colocar aqui, ó. Perceba que essas duas configurações aqui, elas são idênticas, né? Para me resolver, por exemplo, essa questão aqui, né, nessas questões, né? Eu vou cortar essa corrente aqui, esse ramozinho aqui, porque na verdade ele é uma corrente tão pequena que pode ser desprezável, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma divisão de tensão aqui, né? Onde eu tenho aqui o meu R1 e aqui eu tenho o meu R2. E se eu quero a tensão aqui, R2 dividido por R1 mais R2, né? Vezes essa tensão aqui, ó, que é VCC, ela vai ser igual ao meu VB. Então perceba que isso aqui, ó, certo? Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Tá certo? Só montado de forma diferente, né? Então, aqui vai ser o paralelo do meu R1 e o R2, certo? Então, explicação no vídeo fazendo isso aqui por TVNA, mas isso aqui é bem barbado, assim. Falar igual o Wagner Rambo, né? Então, essa sacada aqui é interessante, porque eu não preciso ter duas fontes, né? Com apenas uma fonte eu controlo a minha tensão aqui, que eu queira jogar aqui, ao mesmo tempo que eu controlo a minha corrente aqui e tal, tudo mais. Ou seja, eu não preciso de duas fontes. Então é por isso que a gente faz esse divisor de tensão. Porque se eu não fizesse o divisor de tensão, eu poderia colocar um resistor normal aqui e uma fonte separada aqui, ó. Só que perceba que eu teria duas fontes, certo? Isso aí não é interessante. Uma fonte só é interessante, é mais interessante do que duas fontes. Não há necessidade de duas fontes, certo? Perceba que essa fonte aqui, ó, ela é essa fonte VB, né? Que é a tensão que está aqui. Então, na realidade, essa fonte não existe, né? Se a gente for considerar que eu estou pegando esse circuito aqui e representando aqui, certo? Mas se eu quisesse botar uma fonte na realidade, eu botaria, mas ficaria duas fontes, isso ficaria ruim, certo? Então é por isso que a gente faz essa sacada aqui de polarização por divisão de tensão, mas é a mesma coisa. Esses dois aqui é a mesma coisa. Agora, antes de vir para cá, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse circuito aqui, eu vou redesenhar ele, que ele está muito bagunçado aqui, e ele vai ficar assim. Beleza, então isso aqui a gente vai fazer o seguinte: eu tenho uma fonte aqui, tenho realmente outra fonte aqui. Aqui eu tenho um R1 e aqui eu tenho um R2, vou chamar de RE, e aqui eu tenho o meu RC, certo? Bom, se quando eu tinha a polarização da base, o meu IC ficava a flutuar aí, né, dependendo do meu ganho. E quando eu tinha a polarização do emissor, a minha base, a corrente da base ficava a flutuar. E quando eu tenho os dois? E agora, o que é que vai acontecer? Certo? Vai acontecer o seguinte: eu simplesmente vou chamar isso aqui de VB, certo? E esse VB, a gente sabe, né, fazendo a regra da malha, que ele vai ser igual a quem? Ao meu IB, na verdade. Quem é o meu IB? O meu IB é IC dividido por B. Eu já vou colocar logo aqui, né? A gente quer achar o nosso IC, aí ver o que é que acontece com ele. Então,
IC dividido por B vezes R1, certo? Mais 0,7, eu vou tirar esse 0,7, eu vou considerar como se esse diodo fosse ideal, porque se quiser fazer com 0,7 fica à vontade. Mais o meu IC vezes o meu RE, certo? Então, eu quero achar o meu IC, eu vou fazer o seguinte, colocando isso aqui em evidência, vai ficar assim. Multiplicando esse B aqui, né, pelo RE e tal, fica assim. Acho que quase que cortou aqui, mas tudo bem. E se eu for fazer tudo isso aqui, o meu IC, ele vai ser isso aqui, ó. Opa, que beleza. Então aqui a gente já pode analisar o seguinte. Se eu simplesmente zerar a corrente do meu emissor, certo? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter isso aqui. Eu vou fazer de outra cor, que essa aqui ficou muito braba. Eu vou ter isso aqui, ó, que é simplesmente a polarização da base. Ao passo que se eu zerar o meu R1, certo? Zerar isso aqui, eu vou ter isso aqui, ó. E aí eu corto o B com B. Não vou cortar aqui porque esse pátio é foda. E aí eu vou ter a minha polarização do emissor. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o ideal, certo? O ideal segundo o livro, né, é que esse R1 aqui, ó, ele seja menor 100 vezes, certo? De QB vezes RE, certo? Ele tem que ser menor para que eu possa ter, para que possa ser estável o meu ponto de operação. Então, se eu fizer o R1, certo, menor do que 0,01, certo? Na verdade, R1 menor do que 0,01 B vezes RE, certo? Isso aqui é o que o livro determina. É claro que isso aqui não é uma regra geral, né? Mas tudo bem. Então, perceba, se o meu B for 100, o meu R1 vai ser igual ao meu RE, certo? Então, perceba que esse R1 aqui, se eu tivesse na configuração da polarização por divisão de tensão, e eu sempre erro esse nome, ou sempre erro não, sempre acho que é. Espero que seja assim. Aqui vai ser o meu R1 paralelo com R2, certo? Mas aqui eu vou colocar aqui só R1 mesmo. Então, se o meu bem for 100, o R1 paralelo com R2 tem que ser igual ao meu RE, certo? Se o meu B for 200, aí a gente obedece essa fórmula aqui. Para quê? Para que o meu ponto fique estável. Para que o meu ponto possa ficar estável. Agora vamos fazer o seguinte. Não vamos obedecer essa regra, não. Só para a gente ver o que é que vai acontecer. Só para sacanear. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu B aqui é 100, certo? Vou dizer que o meu B aqui é 100. Só um exemplo. Então vai ficar 100 aqui também. E eu vou colocar o meu RE igual a 1. E eu vou colocar o meu R1 aqui igual a 100 vezes maior. Só de sacanagem. Vou colocar 100 vezes maior de que o RE. O que é que vai acontecer? Ficou meio bagunçado aqui, mas aqui eu tenho 100, certo? Isso é preguiça de pegar a borracha ali. E aqui eu tenho 100. O que é que vai acontecer aqui? Perceba que o meu ganho, certo? Uma variação do meu ganho vai estar influenciando no meu IC, certo? Bote sua cabecinha para funcionar e veja que se eu tenho um ganho de 100, certo? Se eu tenho um ganho de 100, o meu IC ele vai ser igual a VB vezes 100 dividido por 200, 0,5. Então perceba que o meu B influenciou no meu IC, certo? Vou ter a metade do meu IC se o B não tivesse influenciado. Tá certo? E se eu tivesse um B de 500, 500 sobre 600, certo? Iria influenciar menos. Mas mesmo assim iria influenciar. Então, perceba que a variação
né? Eu vou colocar aqui, ó, IC com ganho de 500 ficaria VB vezes, o VB é fixo, né? Então, isso aqui ficaria 0,833. Então, perceba que o meu IC iria mudar, cara. Simplesmente se eu variasse o ganho. E aí tem toda a porcentagem do quanto vai mudar e tal e tudo mais. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer, sabendo disso aqui já, né? A gente vai fazer um projeto para um pré-amplificador, certo? Um pré-amplificador, onde o meu RC pode ser grande, né? A gente vai ver no próximo vídeo. Essa aula é genial demais, 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 demais. Aí você não encontra no YouTube aí nunca. Já tinha visto isso aí? Não, né? Pois é. Então é isso, né? Então a figura abaixo mostra um circuito que a corrente de polarização do coletor ficará mais estável se o resistor RE fosse substituído por um curto-circuito. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então essa daqui tá errada. Espero que eu esteja certo. Ah, aqui tem um comentário, tá em inglês. Vamos para a segunda questão aqui.